Olá, tudo bem? Eu sou a Laérce, do Instituto Laérce Lippert, e hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês, falando um pouco sobre o que é o sagrado feminino. Esse tema, né, tão profundo que muitas mulheres às vezes me perguntam, mas Laérce, o que é o sagrado feminino? Então, dentro, né, de cada uma de nós, né, existe algo que muitas vezes pede, né, para ser lembrado, né, como uma força suave, como uma força poderosa que deseja florescer. E isso é o chamado, né, do nosso sagrado feminino, né? Então, esse vai ser o tema dessa nossa conversa de hoje, né, para falar um pouco sobre esse chamado profundo da alma, né, que nos convida a nos reconectar, né, com a nossa essência mais pura e verdadeira. Então, o sagrado feminino, ele não é uma religião, ele não é uma moda espiritual, ele é um movimento de reconexão com a nossa sabedoria ancestral, com a ancestralidade da mulher, do feminino, né, da sabedoria que honra o corpo, que honra as emoções, os seus ciclos e a sua intuição, né. Então é um caminho, da cura, o caminho que une, que nutre, que escuta. Isso é o sagrado feminino. Quando uma mulher desperta para este sagrado, ela começa a lembrar quem ela é, o que ela veio, né, fazer. Ela se torna um canal de amor, um canal de criação e transformação. Por isso que eu sempre falo que a mulher que vem para o grupo do Sagrado Feminino, que o meu grupo ele chama o primeiro rito de mulheres transformadas, né? Ela se transforma porque ela vai despertando para coisas que a gente nem imagina, né, que existem, porque a nossa ancestralidade, ela viveu muito isso. Só que os tempos modernos, né, a gente foi se distanciando, foi cada vez mais nós mulheres competindo com os homens, com o masculino, né? E esse movimento todo a gente está trazendo de volta, né? O que as nossas avós, bisavós e todas essas mulheres que vieram antes de nós já viveram, e isso ressoa ainda em nós, né? Então, claro que do nosso lugar hoje, né, eu sempre digo, é uma bênção que a gente pode fazer diferente, né, do que elas fizeram, né? Então, esse sagrado feminino, ele nos ensina a olhar para dentro, a olhar para as nossas feridas, né, para o nosso emocional, o medo, a culpa, aquela sensação que muitas vezes nós sentimos de não ser o suficiente. E isso muitas vezes não tem mulher que já não sentiu isso. Só que muitas vezes, com medo, ela não compartilha. E isso dentro de um círculo sagrado feminino, sim, é compartilhado, é tratado, é olhado, é ressignificado, né? Então, eh, essa energia, né, que a gente busca, né, dentro dessa visão, né, ela nos devolve a nossa força, ela nos devolve o nosso poder, ela nos alinha com o nosso coração. Porque sim, nós mulheres, nós temos 3 centros de poder que a gente tem que se firmar, né. Um deles é o coração, né. Então,
A gente trabalha muito o útero, né, o coração e a nossa intuição, né. Esses são os 3 centros de poder, né, da mulher. Se a gente consegue entender que, a gente precisa cuidar muito desses 3 centros para que a gente mantém a nossa energia feminina em equilíbrio, né. Porque sim, nós temos dentro de nós a energia feminina e a energia masculina. Nós temos essas polaridades, né, dentro de nós. E cada uma tem que despertar esse equilíbrio, essa leveza, né, para dentro de nós. E aí sim, a gente consegue seguir o nosso propósito do que a gente veio, né, eh, fazer nessa vida, neste lugar, né, de mulher. Então, os pontos principais que a gente eh, trabalha dentro, né, desse sagrado feminino é a cura emocional ancestral. Porque a gente repete, não porque a gente quer nossas histórias das nossas ancestrais, mas porque nós somos frutos, né, dessa árvore, né. Por isso que a gente, né, precisa muito trabalhar. O nosso útero, ele é como um cálice aonde a gente guarda todas as memórias da nossa ancestralidade feminina. A gente trabalha muito também a reconexão, né, com os nossos ciclos, né, através do nosso corpo, né, através da menstruação. Sim, durante um ciclo menstrual, nós temos 4 arquétipos, 4 mulheres diferentes que a gente incorpora. E por isso é tão importante a gente conhecer os nossos ciclos. Então, esse é um assunto que a gente traz muito forte dentro do que é um sagrado feminino, né? Nós trabalhamos também o despertar da intuição, porque a mulher, sim, é muito intuitiva, né? Porque a gente só tem que muitas vezes parar, silenciar e observar. A gente trabalha muito forte a união, a irmandade entre as mulheres, esse resgate entre esse feminino amoroso, esse feminino eh, que realmente, porque pode ver, a mulher ela não se arruma para um homem, ela se arruma para uma outra mulher. E isso é algo que só uma outra mulher vai entender. Então a gente trabalha muito a autoestima, a gente trabalha muito o amor próprio, né. Então assim, eh, na antiguidade, né, isso existiu muito forte, né. As mulheres, elas sempre se encontravam, elas cantavam, elas rezavam, elas trabalhavam com ervas, né, preparavam os seus chás, né. Então, sempre conduzidas por uma guardiã, né, uma mulher que conduzia, né, um circo, né. Então, eh, esse movimento, né, dos círculos sagrados é um movimento muito bonito, que vem vindo cada vez mais forte, né, e o quanto curas lindas e profundas acontecem, né. Então a gente também aprende, né, muito sobre a menstruação, né, o que significa, né, a essa ligação, né, que a gente tem com esses ciclos, o quanto isso é importante a gente saber que em cada ciclo nós temos sentimentos, nós temos, o nosso humor diferente, né. Então esse sagrado feminino, ele é um estudo profundo, né,
sobre as fases da lua, né? Então, esse resgate do feminino é algo que é natural dentro de nós. E muitas mulheres não conhecem isso. Então, isso é o sagrado feminino, é isso que a gente estuda em nossos círculos, porque muitas vezes, muitas mulheres, elas saem do seu lugar de mulher e competem, e muitas vezes eu digo, matam esse masculino ao lado, né? Que muitas vezes, né, nosso esposo, né, nossos filhos, né, nosso pai, né? E o quanto isso desgasta a nossa energia, porque a gente precisa aprender a viver e vibrar, né, nesse feminino. Então é um assunto muito lindo, né, que a gente, em cada encontro, a gente traz um novo estudo, né? Porque antigamente as mulheres, elas se reuniam, né, em luas cheias, né, para celebrar, né, a fertilidade, a intuição, né? Cada fase, né, ela é representada, né, por uma energia, né. Então o útero, ele é visto, né, como um portal sagrado da criação. Então, gente, param e pensam, a nossa mãe, o útero da nossa mãe foi o nosso portal. Então, olha como nós mulheres todas somos portais. E não só para gerar filhos, mas para gerar projetos, sonhos, né? E muitas vezes a gente esquece, né, desse poder, né, que toda mulher tem. Porque a mulher que não cura seu útero, ela não prospera. Então, por isso que esses círculos sagrados femininos são tão importantes, né? Porque ele te leva de volta, né, ao teu coração, né? Cada mulher que desperta, ela desperta, né, o mundo. Então, esses movimentos do sagrado feminino faz a gente se reconectar com o seu verdadeiro poder, com aquela eh, a luz mais poderosa que a gente traz, né, ao nascer, né. Então, esse é o assunto que eu queria trazer aqui hoje, e se esse tema tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilha, né, com outras mulheres, né, se inscreva neste canal do Instituto, né, e deixe aqui nos comentários, né, o que você, né, achou desse tema. E eu também vou deixar no final desse vídeo alguns depoimentos, né, reais, né, de algumas alunas que já se, né, que já se trabalharam, que já passaram pelo rito 1, 2, 3, e o que elas falam, né, sobre o sagrado feminino. Então eu espero, né, que vocês gostem deste assunto, que fez sentido para vocês e compartilhem. E eu agradeço de coração por mais este vídeo. Gratidão. Oi, eu sou Sabrina Keffer. Já tenho frequentado há um bom tempo aqui o Instituto Laerte Lippert e sempre muito bem acolhida, com muito amor e carinho. Me formei já no curso de terapeuta holística e outros mais. Faço parte do Círculo de Mulheres, no Estudo Sagrado Feminino e super recomendo. É muito, muito transformador e muito bom. Legal. A pergunta que eu te faço: qual foi a diferença entre essa experiência e outras que você já viveu? Total a diferença essa experiência aqui, porque aqui a gente faz a conexão com o nosso eu, com a nossa natureza, com o espiritual e ao mesmo tempo a troca de experiências, né, é muito acolhedor e transformador, principalmente no círculo de mulheres. Então, a gente se sente acolhida, compreendida, amada, muito transformador. Legal.
Outra perguntinha. Houve algum momento marcante que você guarda no coração? Sim. Lá no início ainda, quando eu participei do primeiro círculo de mulheres e nós tivemos aqui um encontro de final de ano. Fizemos uma fogueira, nos vestimos, vamos dizer, muito ao estilo de Maria Madalena, com lenços, dançamos. Foi, assim, um momento muito especial para mim, de encontro comigo mesma e de entender que realmente, para mim, esse é o caminho, né, de estar sempre conectada com essa questão do espiritual, da energia e de buscar a cada dia a minha melhor versão. Legal. E a pergunta do milhão. Para quem você indicaria essa experiência? Seja no curso, de atendimentos, nas jornadas, nos círculos? Essa experiência de encontro consigo mesmo eu indico para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo, qualquer profissão, qualquer segmento, porque isso não é uma questão de busca ou evolução profissional, e sim é uma questão de evolução pessoal, né? Da gente se encontrar e da gente conseguir viver em paz consigo mesmo, com mais gratidão no coração. Eu sou Aline, moro aqui em Ivoti, tenho 42 anos, tenho 2 filhos, sou casada. Participei do curso terapeuta holístico e agora do grupo das guardiãs. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que mudou na sua vida depois dos atendimentos, cursos ou círculos? Tudo. A minha forma de enxergar, né? Uhum. De sentir, porque problemas e situações controversas sempre vai ter e a gente precisa aprender a administrar. E a próxima pergunta que eu te faço é: qual foi a maior transformação que você sentiu em si mesmo? Eu acho que foi a percepção, o sentir, escutar a minha intuição e saber que eu não tô sozinha. Legal. E se tu pudesse resumir em uma palavra essa experiência, qual seria? Em uma palavra? Em uma palavra. Eu acho que seria gratidão. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e já frequento o Instituto da Laércia em torno de 4 anos. A pergunta que eu te faço: como você conheceu o Instituto Laércia Lippert? Eu conheci o Instituto da Laércia por indicação da minha cunhada. No momento que eu recebi a indicação, eu justamente estava procurando algo para continuar para continuar evoluindo no que eu já estava estudando, no que eu já estava aprendendo. Então, surgiu inesperadamente, nunca é inesperado, né? O convite da minha cunhada para participar de um círculo de mulheres no Instituto da Laércia. E aí foi onde eu ingressei. Legal. A pergunta é: o que mudou na sua vida depois dos atendimentos, cursos, dos círculos? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou na minha vida. Inclusive, e ao meu ver, o mais importante, a minha visão perante o mundo, perante os acontecimentos, perante as pessoas que eu convivo, perante a família. Então, o meu olhar diante de tudo mudou muito. E isso automaticamente faz a gente olhar para dentro da gente e mudar dentro também. Legal. Terceira e última pergunta: o que você mais admira no Instituto e no trabalho da Laércia? O que eu mais admiro no Instituto e no trabalho da Laércia é o amor que a gente sente quando a gente está aqui
e também, inclusive, por telefone, caso precise. Então, o acolhimento, o amor, o carinho, a amizade que eles passam para nós, não só a Laércio, mas também o Márcio e o Marco, são coisas assim que são raras hoje em dia, né? Ao meu ver, assim, em alguns pontos é raro tu receber tudo isso de uma pessoa só, de um lugar só, né? Então, eu me sinto extremamente confortável e amada aqui. Eu sou Solange Nestura, sou cliente e aluna da Laércio Liper, também sou formada em terapia holística, amo frequentar o espaço, o Instituto Laércio Liper, que ele se sente em casa. A pergunta que eu te faço hoje, Solange, o que você fez para buscar esse trabalho, essa vivência? O que eu fiz para buscar esse trabalho, essa vivência? É. A primeira vez eu vim num atendimento, marquei um atendimento com a Laércio Liper e eu sempre procurava fora ajuda, sempre achava que o outro tinha que fazer por mim, fazer as minhas curas, e a Laércio Liper que me mostrou o caminho, que eu mesma tenho que fazer isso por mim. Foi daí que eu ingressei nos cursos e ingressei nesse caminho, que é um caminho sem volta, que quando a gente entra, a gente não sai nunca mais, sempre quer se aprofundar mais e aprender mais. Legal. A outra pergunta que eu te faço, como você se sentiu durante os encontros, ou os atendimentos, ou as jornadas, os círculos? São momentos desafiadores. Quem acha que fazer terapia ou estudar, se aprofundar, se curar é fácil, não é nada fácil. Existe, sim, são momentos desafiadores, onde a gente se depara com a nossa sombra, onde a gente tem que olhar para isso e muitas vezes conversar sobre coisas que a gente tem guardado por muito tempo. E a gente não gostaria de expor ou conversar, então, mas para se curar é necessário conversar, expor, olhar para as nossas dores, para as nossas sombras. Então, assim, existe sim um momento difícil, que é olhar para isso, para tudo aquilo que a gente guarda no fundo do nosso coração, mas também eu posso dizer que é libertador. Tanto os atendimentos como da Laércio, como os cursos, todos os processos nos ajudam a virar as chaves, a alcançar as nossas metas, a gente se curar e a gente encontrar a paz interior e se conectar mais com o amor. Olha só, que legal. Terceira e última pergunta que eu te faço. O que você diria para alguém que está pensando em participar, mas ainda tem dúvidas? Então, a dúvida, todo mundo passa por esse estágio, né? Essa dúvida, a dúvida, o medo, né? A maior parte, acho que o que pulsa mais forte dentro do nosso coração é o medo, sabe? De olhar para o desconhecido, o medo de olhar para as nossas dores, para as nossas sombras. Todo mundo sente medo, mas mesmo com medo vai ser libertador, você vai se encontrar, você vai encontrar outras pessoas que vivenciam as mesmas coisas que você, que muitas vezes a gente acha que a gente tem a pior vida, o maior problema, e na verdade quando a gente se reúne em rodas de conversa com outras pessoas, interage com outras pessoas, e a gente vê que na verdade o nosso problema é o menor de todos. Então um acolhe o outro, um ajuda o outro, e é assim que a gente vai se encontrar, se curar, se conectar com o eu superior. E eu digo, venham, é libertador, é muito bom. E aqui é um lugar que o Instituto Laércio é um espaço que acolhe todo mundo. E não há julgamento, só há amor, acolhida e companheirismo.